Boa tarde. O Ministério da Saúde avança aqui de resultados referentes a dia 17 e 19 de maio. Cidade de Praia registra mais 7 casos de Covid-19, levando o país até um total de 356 casos acumulados. E até este momento, o diretor do Serviço de Prevenção e Controle da Doença avança que Cabo Verde tem cerca de 23 crianças infectadas com esse vírus e nenhum apresenta gravidade. Jorge Barreto assegura ainda que de casos de doença registrados no arquipélago, maioria de adultos jovens entre 20 a 40 anos. Em relação à faixa etária, realmente temos estado a ter alguns casos cada vez mais frequentes, pelo menos é o que temos estado a reparar nos últimos resultados, de crianças que são contactos dos adultos que vamos identificando. Em relação às pessoas jovens, de 20 a 40 anos, que representa um pouco mais da metade dos casos já notificados, as pessoas com mais de 60 anos representam 9% e era isso que eu tinha feito a análise. Presidente do Instituto Nacional de Saúde avança que Cabo Verde tem cumprido com as normas da OMS para a realização de testes de Covid e que SATA pretende fazer um estudo transversal para saber a situação do país. Desde o aparecimento dos primeiros casos de Covid-19 em Cabo Verde, que as autoridades da saúde têm respeitado as normas da Organização Mundial da Saúde, principalmente em como agir nos casos positivos, desde a realização de testes ao tratamento, avança o presidente do Instituto Nacional de Saúde Pública. Todas as pessoas que têm critérios para se fazer o diagnóstico do PCR, para determinar o vírus, têm sido feitos. Portanto, todos os casos suspeitos estão a ser testados para ver se têm vírus, todos os contactos também estão a ser testados e todos os casos confirmados e suspeitos também isolados para cortar a cadeia de transmissão. Portanto, são as normas internacionais de testagem que estão a ser cumpridas. Quanto às testagens aleatórias, Maria da Luz Lima afirma que, em termos de diagnósticos viral, não tiver uma ligação epidemiológica com um caso confirmado ou suspeito. A OMS, por enquanto, não recomenda. Entretanto, avança que o Ministério da Saúde, através do INSP, está, juntamente com o INE, a preparar um estudo de seroprevalência para conhecer a circulação do vírus no país. Vai fazer uma amostragem aleatória, portanto é um estudo que tem que ser preparado, que tem que ter o aval do Comitê de Ética, portanto acreditamos que não demorará muito, dependendo portanto, dos trâmites depois que têm que ser seguidos, mas poderá dar realmente uma ideia da real na altura, não é? Porque isto é uma doença que está a avançar diariamente, não é? Portanto, que se pretende fazer um estudo transversal, que poderá dar na altura em que se aplicar tanto os testes, como é que está a situação no país no que respeito à prevalência ou à seroprevalência. Em termos da aplicação e interpretação dos testes rápidos, esta responsável adianta que há que ter cautela. Também sabemos que os testes rápidos também tem baixa sensibilidade e baixa especificidade, não é? Então, mesmo a sua aplicação e a sua interpretação tem que ter muito cuidado, porque o facto de, vamos supor, uma pessoa está numa empresa, vai entrar, faz hoje um teste que dá negativo, um teste rápido dá negativo, porque não tem anticorpos, dá negativo, mas isso não quer dizer que a pessoa não esteja com a infecção numa fase que ainda não tenha desenvolvido anticorpos, por exemplo. Portanto, pode ser feito, mas tem que ser bem explicado e para não haver também uma sensação de que a pessoa pode pensar que está livre. De referir que dos casos positivos de Covid-19 no país, cerca de 77% são de casos assintomáticos e cerca de 27% são de pessoas com sintomas e sinais sugestivos da doença. E com cada vez mais movimentação de pessoas na rua e com a evolução de casos na Ilha de Santiago, sobretudo ali na cidade de Praia, Maria da Luz Lima alerta para a necessidade de cumprimento de medidas de prevenção para evitar a propagação de vírus. A atenção hoje que estamos a chamar realmente é para o compromisso da população para com as medidas preventivas. Nós sabemos que já se sabe muito sobre a doença, cada dia estão a aparecer novas informações sobre medidas preventivas e não só. E nosso trabalho é realmente reforçar o compromisso de cada cidadão para com
implementação das medidas preventivas, porque quando eu estou a proteger-me, estou a proteger o outro, e quando o outro está a proteger-se a mim. Então é muito importante continuarmos a implementação das medidas preventivas, sobretudo agora em que o estado de emergência, em algumas ilhas já não se aplica, mas aqui em Ilha Santiago aplica-se, mas com algumas restrições, já se vê mais movimento pelas ruas. É importante nunca esquecer de a higiene das mãos regularmente e a utilização de máscaras. Já se vê aqui na capital muitas pessoas já na rua, poucas pessoas estão sem máscaras, mas continua ainda a haver pessoas que não estão a respeitar o distanciamento físico e o confinamento domiciliar. Já se referiu aqui, é muito estressante ficar muito tempo em casa, mas temos que ver que quanto mais nos mantivermos em casa, melhor conseguiremos ultrapassar essa fase. E então isso é importante que pensemos no nosso conforto, mas também pensemos no conforto do bem comum da saúde pública. Em Angola se registra um total de 52 casos confirmados de Covid-19, 17 recuperados e 3 mortes. O país se investiga agora a primeira morte por suspeita de contaminação comunitária. O secretário de Estado para a Saúde Pública disse que está em curso uma investigação para se apurar como será que a vítima terá contraído a doença. Um dado que, se não for detectado de acordo com as autoridades, estará confirmado de que se trata de facto de um caso de contaminação comunitária que será o primeiro no país. A vítima, recorde-se, foi um ancião de 82 anos de idade que chegou de Portugal em fevereiro, altura em que naquele país ainda não se falava de casos de infecção pela Covid-19. Ele sofria de outras doenças crónicas e perdeu a vida logo que deu entrada ao centro de tratamento. O Ministério da Saúde reforça a mensagem de que todos devem redobrar os esforços na prevenção. Refere que deve-se prestar igualmente maior atenção no diagnóstico rápido dos doentes e, ao mesmo tempo, no rastreio dos contactos. Também na Angola, segundo autoridades sanitárias, uma enfermeira de 25 anos que trabalha no centro hospitalar de rede privada de Luanda torna a primeira profissional de saúde a contrair Covid-19. A enfermeira de 25 anos é a primeira entre os profissionais de saúde a nível do país a testar positivo para a Covid-19. O caso, segundo o Ministério, resultou de uma transmissão local. Com mais este, o registro de infecções contraídas localmente por Covid-19 aumentou para 22, de acordo com as estatísticas. Em termos de amostras, as processadas até o momento já passam dos 6.600. Quanto aos que estão em quarentena institucional, mais de 1.200 pessoas. O número de pessoas que tiveram alta médica continua em 9. Mais de 400 casos suspeitos estão em investigação. Sob vigilância estão mais de 1.170 pessoas. Infectados por Covid ao redor do mundo já tem 5 milhões. Estados Unidos, Rússia e Brasil, junto da corresponde 40% de casos mundiais confirmados com o vírus. Doença que se espalha para a América e já cai na Europa. No continente africano tem 68.347 casos confirmados. É assim que nota a ficha nosso plantão de hoje. Cuida e fica na casa com o Record TV.